Oi, professor. Eu estou fazendo meu vídeo agora sobre o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma. É uma obra escrita por Lima Barreto, publicada em 1915, e é um clássico muito conhecido e teve grande destaque dentro do pré-modernismo, né? Que foi um dos assuntos que a gente estudou, que apresentamos nessas últimas semanas. Então, a obra ela conta a história em terceira pessoa. Ela conta a história de Policarpo Quaresma, que era um homem extremamente patriota, muito nacionalista. Ele valorizava muito o Brasil. Para ele, tudo tinha que ser exaltado, tudo no país tinha que ser exaltado, né? Cultura, comida, língua, os costumes, tudo tinha que ser muito valorizado. E ele tinha umas ideias meio diferentes das pessoas. Esse caráter dele nacionalista era diferente dos outros, da forma que as outras pessoas pensavam. A obra é dividida em 3 partes e cada parte ela tem um foco, né? E os fatos eles são contados de forma cronológica. E, se eu não me engano, a obra começa a ser contada em 1891 e termina em 1894. Mas é tudo certinho, tudo no seu tempo, diferente de alguns outros clássicos que já limos aqui, outras obras, né? Em que os fatos não eram contados assim, eram contados de forma meio aleatória. E essa forma de ser contada é mais fácil de compreender também, quando é de forma cronológica. E ele divide em 3 partes e cada parte tem um foco. A primeira eu vi como sendo um foco mais cultural, tendo foco mais cultural. A segunda tendo foco mais agrícola, voltado para as terras do Brasil. E a última, a terceira parte, tendo um foco mais para o lado político do Brasil, né? Para a questão da nação. Na a primeira parte ela conta um pouco sobre como ele é, né, onde ele vive, que ele vive em uma vizinhança boa e que as pessoas têm um certo respeito por ele e apelidaram ele de Major. E elas costumam ver da rua, elas costumam ver que na sua casa tem muitos livros, mostrando que ele é um homem intelectual, que gosta de ler, que é um amante de livros. E além de ser um patriota, né, muito forte, era uma característica muito presente nele. E ele era muito respeitado. Logo na primeira parte, né, eu gostei da primeira parte, eu li ela com prazer, em que ele começa a aprender violão, e todo mundo vê que ele tá aprendendo violão. E a irmã dele critica isso, tipo, aprender violão, isso é coisa de pessoa desqualificada. E ele diz que não, que isso é valorizar a cultura do país dele, que não é uma coisa de gente desqualificada. Tanto é que nesse trecho aqui, a irmã dele fala: Policarpo, você precisa tomar juízo. Um homem de idade, com posição respeitável, como você é, andar metido com esse seresteiro, um quase capadócio, não é bonito. E ela tá se referindo ao Ricardo Coração dos Outros, que é um amigo dele, um personagem que aparece no livro inteiro, que começa a ensinar ele a tocar violão, né? E aí ele responde pra ela: mas você está muito enganada, mana. É preconceito supor que todo homem que toca violão é um desclassificado. A modinha é a mais genuína expressão da poesia nacional, e o violão é o instrumento que ela pede. Não é que temos abandonado o gênero, mas ele já esteve em honra em Lisboa no século passado, com o padre Caldas, que teve um auditório de fidalgas. E aí ela justifica falando: mas isso foi antes, agora é diferente. Ele diz que não, que isso é uma tradição nossa, que faz parte da nossa cultura, que a gente tem que dar valor pra ela, que a gente não pode deixar isso morrer, que sempre vai existir. E ele mostra que ele valorizava muito isso. Ainda na primeira parte, pra ele, né, ele mostra que a língua portuguesa não é como se não fosse uma língua nossa, era como se fosse uma língua emprestada. E pra ele, o que era realmente a nossa língua oficial era o Tupi-Guarani. Então, que era uma língua indígena. Então, ele aprendeu e ele escreveu uma carta, mandando um ofício, né? Mandando pro ministro, solicitando que isso fosse atendido, né? Solicitando que o Tupi-Guarani virasse uma língua oficial. Só que foi um pedido que não foi atendido, né? Esse foi o auge do patriotismo dele. E ele acabou sendo, como consequência, ele acabou sendo internado em um hospício por 6 meses. E lá só seu pai e seu irmão podiam visitar ele. E é nessa parte que acaba a primeira parte, né? Em que ele é internado e tudo mais. E já inicia a segunda parte com ele indo pra um sítio, o Sítio do Sossego. E lá ele já tá recuperado, já tá normal, tá bem. Só que já tava com outro foco.
Outra coisa que eu até destaquei aqui no livro foi que ele gostava muito de ler, né? E ele fala: podia-se afiançar que nenhum dos autores nacionais ou nacionalizados de 80 para lá faltavam nas estantes de Major. De história do Brasil era farta a messe. Os cronistas, Gabriel Soares Cândavo e etc. Ele fala vários nomes, né? E ele mostra que ele valorizava muito com isso, né? Com obras nacionais, com obras nacionalistas dentro da sua estante. Ele gostava de ler, mas não era todos os livros que ele tinha, não eram livros estrangeiros. Ele valorizava tanto o país, a cultura, né? Que ele dava valor para isso também, para a parte literária, né? Ele era uma pessoa que dava valor dessa forma. Ele, voltando para essa ideia voltando para o foco, né, da segunda parte, que é a questão agrícola, questão agrária, ele começou a estudar sobre plantas, sobre botânica, e para ele a terra do Brasil era a melhor terra do mundo. Não precisava de fertilizantes, não precisava de nada, porque a terra do país era a melhor. Não importava se na Europa tinha terra tal, tinha plantação de tal coisa. O Brasil era o melhor e ponto final. Tanto é que o marido da afilhada dele, ou sobrinho, acho que é afilhada, diz que na Europa tem umas terras muito boas, e aí ele fala que ele rebate dizendo que não, mas você não tá dando valor pro seu país, porque você tem que dar valor pra cá, aqui que a terra é boa, não importa se lá é bom, aqui que é bom mesmo. E ele acreditava que valorizando a agricultura, o país poderia virar um país de primeiro mundo, poderia virar um país muito desenvolvido, né? Eu acho que não é desses termos que ele fala, eu que estou tirando minha interpretação. E é assim que ele via, né? Para finalizar essa terceira parte, ele recebe um convite, um tenente da região onde ele morava, lá do sítio, decide pedir ajuda dele para a festa da sua filha, né? A Conceição. Só que ele não queria se envolver com isso, então ele acaba negando esse pedido, né, de ajuda. E aí o tenente, que não aceita essa resposta, né, essa negação dele, implanta várias leis que fazem com que ele precise pagar multas, e fica tão pesado para ele que ele não consegue mais viver ali, ele acaba sendo muito prejudicado. E aí finaliza com isso, com ele revoltado porque por causa dessa corrupção, né? O tenente, não contente com uma decisão individual dele, foi lá e tomou medidas para que ele fosse punido de alguma forma, indiretamente por ele. Que ele tinha que pagar as multas, senão ele não ia conseguir viver ali, né? E como ele vivia do seu próprio sustento, era mais difícil. Já no início da terceira parte, o autor, ele cita a revolta da Armada, né? Que é algo que realmente aconteceu, e é algo que eu percebi que ele faz, que é trazer com um contexto real. O marechal da época que comandava era Floriano Peixoto, ele trouxe a realidade para a obra, né? E faz com que a crítica social seja mais realista, sabe? É basicamente isso. E na terceira parte, o Floriano sai do sítio e ele acaba entrando nessa revolta, fazendo parte dessa revolta, porque ele não concordava, né, com a forma que o Brasil estava sendo levado politicamente. E ele, que no início não se aprofundava muito em questões políticas, nessa parte ele já estava bem dentro. E junto com seu amigo Ricardo também, que também tinha essas ideias patriotas, né, que também era um patriota. Só que não tão radical quanto ele, na minha opinião, não tinha ideias igual ele. E ainda nessa terceira parte, dentro dessa revolta, ele era visto como um líder, né? Ele era uma pessoa que tinha uma certa influência dentro da revolta. E para ele, participar dessa revolta era seguir os ideais dele, para melhorar a nação, né? Porque era isso que ele queria. Ele acreditava que dessa forma ele ia melhorar a nação. Só que, infelizmente, ele acaba assassinando uma pessoa. E isso faz com que ele sinta muita culpa e remorso. E mostra o quanto ele era ingênuo em achar que dentro de uma revolta, dentro de uma situação como essa, em que ele estava contra as pessoas que tinham poder, ele não machucaria ninguém. Mostra que ele era ingênuo nessa parte, nesse quesito, né? Então, ele acaba sentindo muita culpa e remorso por causa disso. Termina com ele sendo preso, né? Ele vai para a Ilha das Cabras por traição ao país dele, né? Acaba sendo preso, né, como um traidor, porque, como eu falei, ele era um
estava dentro da revolta, né? Então era contra o governo, contra Floriano Peixoto. E ele acaba sendo preso e visto como um traidor do próprio país. Ele que lutou tanto pelo país livre inteiro, que defendia tantas coisas, que tinha ideias super diferentes. No final das contas, acabou sendo preso por traição, né? E ele foi pra Ilha das Cobras, ficar lá onde os prisioneiros ficavam, né? E um personagem que ficou com ele até o final foi o amigo dele, o Ricardo, Coração dos Outros, né? O mesmo que ensinou ele a tocar violão. E ele foi um personagem bem fiel a ele, assim, ele era realmente amigo dele. Aí algo que ele fala, que eu até destaquei aqui, e esse trecho que ele fala aqui, que eu vou ler agora, é diferente. Eu achei interessante, porque é como, apesar de ser contado em terceira pessoa, eu tive a impressão que o autor se identificou bastante com ele e acabou colocando uma parte de si nele, né? E aqui ele fala: o Tupi encontrou a incredulidade geral, o risco, a mofa, o escárnio, o levou à loucura, em questão da primeira parte que eu falei, né? Uma decepção, e a agricultura nada, as terras não eram ferazes e ela não era fácil como diziam os livros, outra decepção. E quando seu patriotismo se fizera combatente, o que achara? Decepções. Onde estava a doçura de nossa gente? Pois ele não havia combater como feras, pois não havia matar prisioneiros inúmeros, outra decepção. E aí ele fala que a sua vida era uma série de decepção, uma série, melhor, um encadeamento de decepções. Ele continua falando aqui, a pátria que quisera ter era um mito, era um fantasma criado por ele no silêncio do seu gabinete. Nem a física, nem a moral, nem a intelectual, nem a política que julgava existir, havia. Ou seja, tudo que ele pensava, tudo que ele achava que o país era, ou que o país poderia ser, era irreal, era um sonho que ele não ia conseguir alcançar, né? Era algo muito fora da caixinha, fora da realidade. Ele realmente era um lunático, alguém que sonhava muito. Ele não era muito realista com as ações, com o que ele pensava, com as atitudes que ele decidia tomar. E eu acabei vendo que eu não seria uma pessoa, eu não criei muita afinidade com ele, com o personagem. Eu acho que na realidade eu não seria amiga dele. Eu não gostei muito da forma que ele era muito exagerado com esse patriotismo dele. É algo que me afastaria, eu não iria gostar muito. Não que eu não defendo o meu país ou que eu não faço por ele, é só que a questão de que ele tinha a mente muito fechada aqui no país, no Brasil. Pra ele era só o Brasil. Pra ele, os indígenas eram melhores, a terra era melhor, tudo era melhor. E ele não tinha essa mente aberta de que pode ter outras oportunidades, entende? Que não é só o nosso país que tem as coisas. E desse jeito ele não iria pra frente. Da forma que ele estava enxergando as coisas, ele não iria pra frente. E como eu não compreendi ele tanto assim, ele não foi compreendido pelos outros. Ele foi um personagem que era um personagem difícil, era uma pessoa difícil. E só que um amigo que ficou muito próximo, que ficou sempre com ele, foi o Ricardo Coração dos Outros, que por mais que não fosse tão patriota quanto ele, era patriota. E então eles tinham isso em comum e eles criaram muita afinidade. Esse patriotismo dele fez com que ele sonhasse com algo que era impossível de existir. Pra sentir um pouco de pena dele, né? Porque ele passou o filme inteiro lutando por... O filme não, o livro inteiro lutando por uma ideia que ele defendia, por algo que ele acreditava muito. Dá pra você ver que realmente era o que ele acreditava, não era o que ele fingia, era realmente aquele pronto, era a mente dele. Só que no final ele acabou sendo preso por um traidor, como qualquer outro, né? Sendo que ele só estava lutando pelo que ele acreditava, para tornar o país uma nação melhor, para tornar o governo, para fazer com que as coisas melhorassem. E ele acabou sendo visto só como um traidor. Foi um fim trágico, né, para ele. Então, e o livro fala muito sobre isso, né? Uma crítica social, como eu falei mais no início, fala sobre a questão de corrupção, né? De desvios, traz essa questão burocrática do país na época, né? E Lima Barreto, o autor, né, ele quis trazer isso, né? Trazer essa realidade pro contexto da obra. Disse, eu li a primeira parte, eu gostei. Aí na segunda eu já fiquei bem mais arrastada, que eu não me prendi muito. E na terceira também. Só que do meio pro final da terceira eu comecei a gostar, né? E principalmente quando ele começa a enxergar que tudo que ele pensou, tudo que ele leu, tudo que ele deu valor a vida inteira foi tudo em vão. Que ele só teve decepção com a agricultura, com a cultura, com a política, nada deu certo, nada do que ele defendia aconteceu, nada foi pra frente. E ele começa a enxergar isso, né? E é legal a forma que o narrador, que ele em terceira pessoa, viu isso, né? Que mostra que o autor tava bem
não tava muito neutro, tava... Eu senti isso, né? Eu senti que o narrador, ele tenta convencer a gente a sentir pena dele. E foi o que eu senti, né? Eu senti um pouquinho de pena, senti empatia por ele, né? Então, eu acho que eu recomendo, se perguntarem de mim se eu recomendo, né? Só que é um livro que eu li que ele agora é considerado um livro de alguns momentos cômicos. Se eu não me engano, é até no final que ele fala um pouco sobre a obra, né? Só que eu não achei essas partes cômicas, eu não achei nada que eu olhasse e falasse, isso era pra ser engraçado. Não encontrei. Então, talvez se eu lesse de novo, talvez eu encontrasse, né? Só que não foi algo que eu vi. Então, eu recomendaria a leitura pelo conhecimento, né? De estar lendo um clássico escrito em 1915 por um autor, né? Para Nietzsche e tal, mas por prazer, assim, não sei se eu recomendaria, né? Mas é gosto, é algo que a gente vai trabalhando, é algo que a gente vai amadurecendo. Então, agora, no momento, é essa a minha opinião, né? Eu até escrevi sobre isso na resenha, né? Então, é isso. Então, é isso que eu penso sobre a obra e eu espero que tenha sido o que o senhor queria. Infelizmente não tive como participar do debate, eu sei que teria sido diferente, né, interagindo com todo mundo, mas por forças maiores eu não tive como. Então, agradeço por o senhor ter deixado eu fazer um vídeo, desculpa pela demora também, mas é isso, essa é a minha opinião sobre o livro. Eu falei sobre os personagens, falei sobre o que eu achei e citei pontos altos do que eu li, né, então é isso.